Queridos, vamos abrir nossas Bíblias para 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós meditaremos nos versos 14 a 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te essas coisas, para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Pai bendito, louvados seja o teu santo nome. E nós clamamos, Senhor, que por graça e misericórdia, o Senhor nos traga o entendimento desse texto, a verdade nele contidas para a nossa vida nessa manhã. Clamamos a Ti, Senhor, e agradecemos porque o Senhor tem sido fiel a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que confusão. Que grande confusão, irmãos, tem sido a igreja no tempo que nós estamos vivendo. Que grande confusão, que balbúrdia, que coisa estranha, irmãos, tem sido a igreja do Senhor Jesus no tempo presente. Nós sabíamos, a Bíblia já tinha nos avisado, os autores bíblicos já tinham escrito, Deus já tinha nos alertado que a coisa ficaria difícil. Satanás tem sido extremamente estratégico quando ele, em vez de combater diretamente a igreja, ele se alia à igreja, confunde a igreja e afasta a igreja do seu propósito verdadeiro de adoração ao Senhor e de proclamação do Evangelho. Essa estratégia de Satanás, irmãos, tem dado muito certo em alguns lugares. E o que nós vemos hoje, então, é uma grande confusão a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo. Existe hoje igreja para o gosto de cada cliente. Conforme você quiser, se você quiser sair daqui e procurar uma igreja ao seu gosto, tenha certeza que você vai encontrar. Um dia desses eu passei pela frente de uma igreja e lá estava escrito na placa, Igreja Pentecostal do Sétimo Dia. Igreja Pentecostal do Sétimo Dia. E eu senti vontade de ir lá um dia, só para entender como é que eles conseguiram juntar o pentecostalismo ao adventismo. Igreja Pentecostal do Sétimo Dia. Um tempo atrás, passando também por frente de uma grande igreja, estava lá uma placa bem grande dizendo: uma igreja com a sua cara. E eu fiquei pensando: misericórdia, Senhor, que a minha cara não seja escolhida, porque será uma igreja bem desprovida de beleza. A beleza de Deus na igreja estaria perdida se a minha cara estivesse ali, Uma igreja com a sua cara. O que alguém quer dizer quando escreve que aquela igreja é uma igreja de acordo com a sua cara, ou seja, de acordo com o freguês, de acordo com o frequentador, e não de acordo com o dono da igreja? Também numa igreja, irmãos, recentemente eu soube, eu ainda não fui lá, mas está lá na entrada da igreja: sejam bem-vindes. Sejam bem-vindes. E nem a língua portuguesa explica essa estupidez. Imagina tentar encontrar uma explicação teológica e cristã para esse tipo de coisa. Os pregadores, coaches, irmãos, têm arrastado muitas pessoas e levado muitas pessoas ao engano. Mensagens mascaradas de piedade,
mascaradas do Evangelho, mas que nada tem do verdadeiro. Nada tem do Evangelho. São mensagens antropocêntricas, ou seja, centradas no homem, que só servem para massagear o ego humano. E eu não sei se é Deus falando comigo, mas geralmente no horário que eu chego em casa, ligo a TV, está lá, né, vou mudando de canal, sempre passo na Boas Novas e está lá um determinado pastorzinho bem famoso, né? E essa semana eu consegui ouvir até uns 5 minutos do que ele estava falando, né? E já disse aqui outras vezes, já veio no Teatro Amazonas, do Teatro Manauara, já vendeu ingressos a R$50 e juntou um monte de gente lá para ouvir um monte de coisa que nada tem a ver com o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja, irmãos, é a comunidade dos santos. A igreja é a reunião daqueles que foram tocados pela mensagem do Evangelho, que foram convencidos pela mensagem do Evangelho, e essas pessoas se reúnem para adorar o Senhor e para aprender mais desse Deus. Esse pode ser um conceito que ele é bem mais amplo do que é a comunidade cristã, do que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, é interessante que às vezes nós temos também uma ideia e uma imagem a respeito da igreja que pode estar distorcida, que pode estar errada biblicamente. Por isso, então, eu quero perguntar como você vê a sua comunidade cristã. Como você enxerga a sua comunidade cristã? Como você entende a comunidade a qual você pertence? Como você entende essa comunidade? Como você entende esse grupo de pessoas com as quais você se reúne? Como você se relaciona com a sua comunidade cristã? Que tipo de relacionamento você tem com a comunidade de crentes com a qual você se reúne? Irmãos, é interessante que a resposta para essas perguntas vai depender exatamente da forma como nós vemos, como nós entendemos e como nós nos relacionamos com Deus. A resposta para como eu vejo a minha comunidade, a resposta para como eu entendo a minha comunidade cristã, a resposta para como eu me relaciono com a minha comunidade cristã, ela vai depender, indubitavelmente, da forma como eu vejo Deus, da forma como eu vejo Jesus, da forma como eu entendo Deus, da forma como eu entendo Jesus e o Espírito, e da forma como eu me relaciono com Deus. A forma como eu vejo Deus, entendo Deus e me relaciono com Deus, vão definir a forma como eu vejo, como eu entendo e como eu me relaciono com a minha comunidade. É por isso, irmãos, que há tantas variedades, e é por isso que há tanto erro e tanto engano na comunidade cristã. Muitas coisas, irmãos, têm sido feitas que nada tem a ver com o propósito da igreja que Cristo fundou. Muitas coisas têm sido faladas que não tem nada, absolutamente nada a ver com a visão e com o propósito do que Deus criou na sua igreja. Se a nossa visão de Deus for uma visão utilitária, ou seja, Deus serve para algumas coisas na minha vida, para quando eu estou com problemas no meu relacionamento, aí eu busco Deus. Para quando eu tiver com problemas com os meus filhos, aí eu busco Deus. Quando eu estou endividado, aí eu vou buscar a Deus. Ou seja, eu vou utilizando Deus conforme eu preciso. Então, se o meu relacionamento com Deus é um relacionamento utilitário, quando a coisa aperta, eu vou para Deus. O meu relacionamento com a comunidade cristã vai ser igualmente utilitário. Eu vou à igreja, eu me reúno em comunidade, porque eu quero, porque eu preciso, porque eu objetivo alguma coisa. É muito comum, irmãos, ver
essa frase nas redes sociais de pessoas que não têm intimidade, não têm relacionamento com Deus. Vão à igreja, eu vejo isso muito. Vão à igreja e colocam lá, apenas agradecer. Apenas para agradecer. Ou seja, fui à igreja, cumpri uma etapa, cumpri alguma coisa com Deus, né? Fui lá para agradecer a Deus. E se enganam achando que estão agradando a Deus com isso, apenas para agradecer. Irmãos, será que essa é a verdade revelada na Escritura quanto ao Deus, ao relacionamento com Deus e ao relacionamento com a igreja que Ele criou? Irmãos, o sonho de todo coração pecador, mesmo redimido, nosso coração pecador, o sonho do nosso coração, é poder participar de uma comunidade cristã sem ter muito contato, sabe, sem muita intimidade, sem que ninguém se meta muito na minha vida, sabe, sem se meter muito na vida do outro, sem muita cobrança e sem qualquer prestação de contas. O que o nosso coração, no fundo, quer, ele quer participar muitas vezes de uma comunidade cristã, mas com essa saudável distância, sem muito contato, sem muita intimidade, sem ninguém para me cobrar, sem eu ter que prestar contas para ninguém, né? Eu entro, agradeço e vou para minha casa sem que ninguém me perturbe. Irmãos, esse tem sido o pensamento e a ideia de muitas pessoas que fazem parte das comunidades cristãs. Eu lembro que há uns anos atrás nós fizemos uma série na igreja sobre uma frase que é muito comum na Escritura, uns aos outros. São pelo menos 40 orientações e mandamentos no Novo Testamento para a igreja sobre uns aos outros, sobre cuidar uns dos outros, sobre orar uns pelos outros, sobre sustentar uns aos outros, sobre cobrar uns dos outros, sobre acompanhar, sobre restaurar uns aos outros. 40, pelo menos 40 ordens, mandamentos, orientações no Evangelho do Senhor Jesus Cristo sobre esse relacionamento íntimo, sincero e profundo que a comunidade cristã deve ter. Mas esse outro pensamento, irmãos, pensamento carnal, pensamento mundano, pensamento secular, ele está presente na vida da igreja, infelizmente. Infelizmente. E nós precisamos, então, queridos, olhar para a Escritura e entender o que Deus quer de nós como igreja. Quem nós somos como igreja. Quem nós precisamos ser também como igreja. Os assuntos que envolvem toda a igreja. Por que nós oramos, irmãos, pelos pastores que estão na conferência? Porque nós fazemos parte da mesma igreja. Nós fazemos parte do mesmo propósito. Irmãos nossos precisam ouvir da palavra do Evangelho, precisam ser edificados na sua fé, e outros que ainda não conhecem a palavra, precisam ouvir a mensagem do Evangelho, e isso tem a ver intimamente com você e comigo. Não é uma coisa fora da nossa realidade, ou fora do nosso propósito, não, tem a ver intimamente comigo e com você. A edificação da igreja tem a ver comigo e com você. A Bíblia diz que nós edificamos uns aos outros. E o quanto você tem sido edificado, e o quanto você tem edificado a vida de outros. Nós fazemos parte, irmãos, da mesma família, de uma mesma congregação universal do Senhor, embora estejamos em pequenas partes do reino de Deus, espalhados pelo mundo, mas nós temos que nos envolver com isso. O apóstolo Paulo, quando escreve, irmãos, a Timóteo, nesse texto, ele escreve para dar a Timóteo, então, algumas orientações e afirmar algumas coisas que o pastor Timóteo já sabia, ele já tinha sido ministrado, ele andou
por muito tempo com Paulo, por vários anos com Paulo, foi ministrado, ele tem na sua própria história familiar muita ministração da palavra, e agora Paulo escreve para reafirmar algumas coisas no seu coração, alguns propósitos, e ensinar-lhe outras coisas, porque agora Timóteo tinha sido enviado para uma igreja, ele seria pastor de uma igreja, da igreja em Éfeso, e agora ele teria uma outra responsabilidade, mudaria ali o seu trabalho, ele ficaria fixo num local, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, orientando aquelas pessoas, e Paulo ensina, então, Timóteo a proceder de maneira prática, como um líder de uma comunidade cristã. Agora ele era pastor em Éfeso, e Éfeso era uma cidade, irmãos, naquela época, em ebulição. A política, a filosofia, a religiosidade, a economia eram muito pujantes em Éfeso. E no meio de tudo isso está lá uma igreja plantada, uma igreja cristã, uma igreja fundamentada no ensino dos apóstolos, agora com o pastor. E esse pastor precisava entender o que era a comunidade cristã. E precisava ensinar àqueles que chegavam de várias religiões, irmãos, judeus, pagãos, de vários locais, de várias cidades. Aquelas pessoas chegavam ali e precisavam ser instruídas no que era também o verdadeiro evangelho e como eles deveriam seguir ao Senhor Jesus Cristo naquela localidade, naquela pequena comunidade cristã. Lembrando que também não era uma igreja como essa, eram pequenas comunidades, pequenas reuniões que ainda aconteciam nas casas das pessoas, mas tinha essa orientação do seu pastor. E o texto fala, irmãos, que Paulo tinha esperança de ir encontrar Timóteo. Depois de enviá-lo para lá, Paulo tinha expectativa, a esperança de ir novamente até Éfeso e agora, com o pastor Timóteo, ficar com ele um tempo lá. Então ele diz, esperando encontrar-te em breve, eu vou te escrever essas coisas, tenho te escrito essas coisas, né? Para que, se eu demorar, caso eu não consiga ir dentro do tempo que eu estou planejando, né? E a gente sabe que depois disso aqui, Paulo realmente não conseguiu executar os planos que ele tinha, mas ele entendia que Deus estava no controle de todas as coisas e até onde Deus havia planejado, Paulo foi. Até onde Deus havia determinado, Paulo foi. Ele queria ir para a Espanha, o objetivo de Paulo era atravessar Roma e ir para a Espanha, mas Deus não permitiu, ele ficou em Roma e lá então ele morreu. Mas ele tem a expectativa de ir visitar Timóteo, de encontrar Timóteo, de reavivar a fé de Timóteo, de confirmar a fé de Timóteo, como nós temos feito com os pastores que vêm do interior, fortalecer a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa, fazê-los entender o que é a igreja, para que eles possam continuar sendo fiéis àquilo que Deus, então, determinou para a sua comunidade cristã. Mas caso eu demore, Timóteo, caso eu não consiga ir no tempo que eu estou planejando, eu quero que você saiba como se deve proceder na casa de Deus. Irmãos, a carta de Paulo para Timóteo é uma carta pessoal. Paulo escreve a Timóteo. Mas nós entendemos que aqui também estão os fundamentos para a igreja, do que é ser igreja. Então, como você deve proceder na casa de Deus. A igreja, como nós já dissemos, irmãos, é uma comunidade de crentes. É uma comunidade feita para quem realmente entendeu a mensagem do Evangelho, para quem se submeteu à mensagem do Evangelho, para quem segue ao Senhor Jesus Cristo. Os fundamentos dessa igreja, dessa comunidade, estão estabelecidos. Os seus propósitos estão estabelecidos. A sua missão está estabelecida. Então, quando Paulo diz para Timóteo, para que você saiba como proceder na casa de Deus, o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, irmãos? Que a igreja também é o local onde Deus escolheu para estar. Quando nós nos reunimos em torno do nome do Senhor, irmãos, Ele está aqui conosco. Ele está aqui conosco. Quando nós o adoramos verdadeiramente, Ele está aqui conosco. Não é em todo o ajuntamento que Deus está,
Mas quando o ajuntamento é verdadeiro e tem como propósito a adoração ao Senhor, lá ele se faz presente. Então, queridos, não é porque as pessoas se juntaram, não é porque lá tem uma banda, não é porque lá tem um pregador, que Deus se faz presente. Mas a casa de Deus é o local onde Ele escolheu para estar. Mas quando Paulo usa a palavra casa, irmãos, não é a construção. Isso já deu muita confusão na igreja. As pessoas acham que esse prédio aqui, por exemplo, é a casa de Deus. Que Deus mora aqui. Deus não mora aqui, irmãos. Esse local, ele é consagrado ao Senhor. Ele é oferecido ao Senhor. Ele é reservado para o Senhor. Mas Deus não mora aqui. Deus não habita nessas paredes. O Senhor Jesus não habita nessas paredes. Quando Paulo usa o termo casa, no inglês, a gente consegue ter uma definição melhor, porque a língua inglesa tem duas palavras, né? Uma para casa e uma para lar. Paulo está falando do lar de Deus. O que é um lar, irmãos? O local da habitação da família. Da família. A intenção de Paulo aqui é passar para Timóteo. Timóteo, a igreja é a família de Deus. É a família. E quando nós nos unimos em comunidade, nós temos sim prerrogativas de uma família que se reúne em torno do nome de Cristo. Portanto, família pressupõe que nós temos um relacionamento íntimo e temos muito a ver com a vida um do outro. É como aquela tia, né, chata, que quando você está solteiro, está para se formar e não está namorando, aquela tia chega e, ei menino, quando é que tu vai casar? Né? E fala com a irmã, esse menino não vai casar nunca, né? Essa menina não vai casar nunca não, o que é que esse menino está fazendo da vida? Né? Entra na vida da gente, se intromete, sem que a gente chame. Família, irmãos, pressupõe esse laço profundo, íntimo. Não é a casa construção, mas é a casa família. Estarmos juntos em família, portanto, o que um passa tem diretamente a ver com o outro. É uma família de irmãos, filhos do mesmo pai. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, eu quero que você entenda, que você saiba, que você conheça como proceder, como agir, como interagir, como conduzir a casa de Deus, a família de Deus. O grupo de pessoas que têm intimidade, que estão juntos e que precisam uns dos outros, como família. Em 2 Timóteo, irmãos, no capítulo 1, e no versículo 16, o apóstolo Paulo também escreve, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. A casa que Paulo está falando aqui é o lar, é a família. Que Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia da casa, do lar, da família de Onesíforo, porque ele tem sido um companheiro fiel. Então, quando Paulo escreve a Timóteo sobre a casa de Deus, não é esse prédio, nós podemos estar aqui hoje, podemos estar na quadra amanhã, podemos comprar um outro prédio e continuaremos sendo Igreja Batista Constantinópolis. Nossa família se reúne dominicalmente para adorar ao Senhor. E essa casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo. Ela é a igreja do Deus vivo. Portanto, se você entende e gosta do termo, de entender que Deus é o seu Pai, Deus é o meu Pai, Ele me salvou, Deus é o meu Pai, é o meu Deus, saiba que você tem um monte de irmãos. E que você tem que se relacionar intimamente com esses irmãos. E que você tem que cuidar desses irmãos. E que você tem que se deixar ser cuidado por esses irmãos. E que você tem sim prestação de contas a fazer com esses irmãos. A igreja do Deus vivo. Irmãos, desde o Antigo Testamento essa verdade do Evangelho é trabalhada. Existe um único e verdadeiro Deus.
e ele está vivo. Os outros deuses são deuses mortos. Não têm vida, não falam, não ouvem, não andam, não sentem, não podem fazer absolutamente nada. Mas Jeová é o único e verdadeiro Deus, o Deus vivo. Nós somos uma família, irmãos, de um Deus que está vivo. O dono da igreja está vivo. 1 Timóteo 4,10. Pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Nosso Deus, irmãos, é um Deus vivo. Ele se faz presente, Ele está alerta. Nós somos a comunidade de crentes que se reúnem em torno de um Deus vivo. Portanto, esse Deus, Ele governa a sua igreja, Ele domina a sua igreja, e a sua igreja é submissa a esse Deus, um Deus que está presente nas suas reuniões, quando verdadeiramente o seu nome é buscado. A impressão que dá, irmãos, é de que em várias comunidades, quando a gente olha para aquela reunião, quando a gente ouve a mensagem que é pregada, parece que ali, o Deus ali não está vivo, porque cada um quer fazer o que quer, cada um age como quer, como se não houvesse um Deus vivo, que olha, que vê, que escuta e que direciona. Irmãos, como igreja, nós não fazemos o que nós queremos, nós não vivemos da forma como nós queremos, nós vivemos em total submissão, nós vivemos em total obediência à Escritura, à palavra, à revelação desse Deus vivo. Para que nós tenhamos um entendimento e um relacionamento verdadeiro com a comunidade cristã, nós precisamos entender, irmãos, essas coisas. Não fazemos o que queremos, não agimos como bem entendemos, não falamos daquilo que nós queremos. A comunidade cristã entende que o seu Deus, Ele está vivo, Ele está presente e Ele não muda. Nós cantamos, irmãos, Santo, 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 Deus de todo poder. Mas se nós cantamos, nós precisamos entender essa verdade e viver por essa verdade. Como comunidade cristã, nós só faremos aquilo que verdadeiramente glorifica o nome do Deus 3 vezes santo e cheio de todo poder. Irmãos, eu sempre assisti muita coisa pela televisão, e às vezes eu orava, Deus, tem misericórdia dessa pessoa, porque ela não tem a menor noção do que ela está falando. Está falando uma mensagem que é totalmente contrária à verdade do Evangelho, e se eu me posiciono diante de um Deus vivo, contrário a Ele, o que os irmãos acham que esse Deus vai fazer? Ele vai ficar imparcial, quieto, ausente? Não, Ele vai agir. Hoje ou amanhã, esse Deus vai agir. É preciso ter temor do Senhor. Deus está vivo, e Ele governa, e Ele está no trono, e de lá Ele olha, Ele ouve, Ele sabe tudo o que nós somos e tudo o que nós fazemos. Estava ouvindo um trecho de uma mensagem do pastor Augusto Nicodemos essa semana, que dizia exatamente isso. Às vezes, nós passamos a semana vivendo a vida como a gente quer, pecando, não pensamos em Deus, Deus não existe no meu dia a dia, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, nos meus negócios, eu vivo o que eu quero, eu faço o que eu quero, uma semana de lixo. Aí chegamos domingo, como nós vamos adorar ao Senhor? Como a comunidade cristã vai se reunir para honrar e glorificar o nome do Senhor, se durante a semana nós não vivemos essa realidade do Evangelho? Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós, porque o culto, ele é o resultado daquilo que nós vivemos na semana, e pode ser que naquela semana, realmente tenha sido uma semana turbulenta, difícil, terrível, caímos, aí a gente vem, e a gente ora, e nós cantamos, e nós choramos, e nós lamentamos, nós nos arrependemos, nós confessamos os nossos pecados, e refazemos os nossos laços,
para a próxima semana, que será uma semana de vitória na presença do Senhor. Mas isso não pode ser comum na vida de um crente. A semana tem que ser vivida na glória do Senhor, na presença do Deus vivo. E aí, quando nós nos reunimos, irmãos, para cantar, para adorar, esse Deus vai ser exaltado, Ele vai ser glorificado, o louvor vai ser vivo, as orações serão vivas, porque Deus está vivo. Timóteo, a igreja é a casa, é a família de Deus. E ela é a igreja, a reunião, a eclesia, a assembleia de um Deus que está vivo, ouvindo, agindo no meio do seu povo. Essa comunidade, ela também, que é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, ela também é coluna e alicerce da verdade. E olha que responsabilidade, irmãos, cada um de nós tem, porque a igreja, ela é a reunião dos crentes convertidos, como nós já dissemos. Nós somos igreja, e onde nós estivermos, nós seremos a igreja. Se 2 ou 3 de nós estivermos reunidos, nos encontrarmos lá na praia de Ponta Negra, 2 ou 3, e vamos logo fazer um culto, pega um violão, já é igreja, já vamos fazer o culto, já vamos pregar, já vamos adorar. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, somos nós somos, irmãos, então, os guardiões, a coluna e o alicerce da verdade de Deus. A igreja não é a verdade, a igreja guarda, preserva e difunde a verdade. A igreja não é a verdade, irmãos, a verdade é a Escritura, é a revelação do Deus vivo, mas nós, como comunidade cristã, temos essa responsabilidade, irmãos, de sermos a coluna e o alicerce da verdade. Portanto, a igreja católica, por exemplo, interpreta isso de forma equivocada. A autoridade da igreja, eles entendem esse texto, a autoridade da Bíblia está subordinada à autoridade da igreja. E não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, de maneira alguma. A verdade e Deus estão acima de tudo. Deus é a verdade, irmãos. A verdade é a palavra de Deus. E a autoridade da palavra está acima de tudo e de todos, em todos os tempos. Portanto, se uma igreja não firma a verdade, se uma igreja não prega a verdade, saia dessa igreja. Fuja dessa comunidade, porque ela deixou de ser coluna e alicerce, coluna e baluarte da verdade. É nosso papel, é nossa responsabilidade, preservar a autoridade da Escritura. Irmãos, todos os homens, em todos os tempos, até a vinda do Senhor, serão confrontados com a verdade. Serão postos diante da verdade de Deus. E terão que responder como agiram, como reagiram diante da verdade do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo, e essa responsabilidade é sua e é minha. A responsabilidade da igreja é defender a verdade, é permanecer na verdade, por mais dura que ela seja, por mais oposta que ela esteja ao mundo presente, a filosofia do mundo presente, as ideologias do mundo presente, do mundo atual, por mais que ela esteja em oposição, nós estamos firmes naquilo que Deus nos deixou, a verdade, e defendemos essa verdade, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, os seus santos reunidos, difundem essa verdade, preservam e guardam essa verdade. Irmãos, infelizmente, em muitos lugares, em muitas comunidades que ainda têm o nome de cristãs, a verdade já foi abandonada. A verdade foi deixada de lado. A interpretação da Escritura ficou subordinada à interpretação de ideologias seculares, mundanas, diabólicas, sejam lá de onde elas venham, sejam lá quais sejam os seus fundamentos, se estão em oposição à Escritura, devem ser rejeitadas, mas em muitos lugares, por força política, por força da própria comunidade, irmãos, e a Bíblia adverte sobre isso. Muito cuidado, comunidade cristã, porque se vocês inverterem a mensagem do Evangelho,
o Deus que é o dono da igreja, que tem ciúmes dessa igreja, ele vai pedir contas. Quando João escreve a revelação de Deus, e ele escreve aos anjos da igreja, aos líderes da igreja, ele diz: a igreja se desviou e vocês são os responsáveis pelo desvio da igreja. Mas muitas vezes, irmãos, a imposição da vontade da comunidade faz com que o seu líder abandone a Escritura e siga a vontade da comunidade. Mas isso não deve ser feito pelos líderes fiéis. Isso jamais deveria ser feito por Timóteo. Paulo está advertindo Timóteo: Timóteo, você está assumindo um grupo de pessoas, uma comunidade cristã. Timóteo, essa comunidade, ela tem que preservar a verdade. Ela precisa estar firmada na verdade. E aí, meu irmão, para você, para mim a pergunta: o quanto nós sabemos da verdade? O quanto nós estamos envolvidos com a verdade de Deus? O quanto a verdade nos envolveu? O quanto a verdade consumiu do nosso coração? O quanto ela tem sido o regente da nossa vida? Nós somos responsáveis, queridos. Que honra, irmãos, que honra ser defensor da verdade, mas há um preço a pagar, um preço alto, irmãos, a pagar, e nós não devemos jamais desistir se o preço for muito alto, jamais devemos abrir mão da preservação da palavra do Senhor. O nosso desafio com a Constante TV, irmãos, não é inédito. Várias outras igrejas também já têm, umas fiéis à palavra, outras não. Mas o nosso desafio, irmãos, é levar o genuíno evangelho, é pregar a palavra de Deus, é falar a verdade do Senhor, mesmo que isso nos custe restrições, mesmo que isso nos custe multa, mesmo que isso nos custe ameaças, mesmo que isso nos custe prisão. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a comunidade dos santos que se reúne, ela defende, ela é coluna e ela é alicerce da verdade. Ela é regida pela verdade. Ela é comandada pela verdade. Ela é direcionada pela verdade. Mas cada um de nós precisa entender o que é essa verdade, precisa compreender essa verdade, precisa absorver essa verdade. Meu querido, se você não tem vivido essa realidade da igreja, eu te faço um desafio, meu irmão. Mude a sua interpretação da igreja. Se envolva com a comunidade cristã, porque se você veio até aqui, porque você foi atraído por Deus. Você está aqui porque Deus te atraiu, porque Deus já tocou no teu coração, porque Deus te tirou das trevas para a luz, porque Deus já te redimiu dos teus pecados, porque Deus já te deu novidade de vida, te deu uma veste nova, te deu um manto novo, te deu um propósito de vida, te deu esperança. Que esperança tem alguém sem Deus, irmãos? Nenhuma. Destino é o inferno, é uma vida de miséria longe de Deus, miséria emocional, miséria espiritual e o inferno por consequência. Mas Deus nos deu esperança, que por mais difícil que seja essa vida, que por mais frustrações que nós tenhamos nela, nós temos a glória que nos aguarda, a glória que Jesus já participa e que Ele nos espera, para a qual Ele também nos comprou. A palavra é a verdade, Cristo é a palavra e é a verdade. O Verbo se fez carne, irmãos, e Ele esteve entre nós. E a verdade deve ser defendida em toda a comunidade verdadeiramente cristã. Por isso pregamos o Evangelho. Por isso estamos em oposição ao mundo. A mentira, o engano, irmãos, são inimigos da verdade. Logo no começo do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai advertir Timóteo. Ele faz isso em todas as suas cartas, para todas as igrejas, para Timóteo, para Tito. Pedro faz a mesma coisa nas suas cartas, advertindo a igreja, irmãos. O Espírito afirma expressamente, capítulo 4, versículo 1, que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé,
e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo não brinca, irmãos, com aquilo que está em oposição à verdade. Não existe meia verdade no Evangelho, não existe mais ou menos verdade. Aquilo que não está de acordo com a verdade revelada na Escritura é doutrina de demônios. Está escrito, deve estar escrito na sua Bíblia também, está aqui na minha. É doutrina de demônios. Eu tive um professor no seminário que ele escreveu um livro contra a Igreja Universal. Ele fez vários apontamentos onde ele mostrava que a Igreja Universal não era uma igreja cristã. Não era uma igreja cristã, era doutrina de demônios. Levou para a editora a princípio aceitou, mas a Universal, que tinha vários livros também impressos por essa editora, botou pressão e disse: se você editar o livro dele, se você imprimir o livro dele, eu vou tirar todos os meus daqui. E a editora então vai ver, disse: olha, infelizmente nós não vamos poder publicar o seu livro. E o livro não foi publicado. E ele recebeu várias ameaças daquela igreja, por conta do que ele havia escrito. Irmãos, a Bíblia, a verdade do Senhor, da qual a igreja é coluna e alicerce, a verdade revelada, não brinca. Deus advertiu, o Espírito advertiu expressamente: muitos se desviarão da fé, muitos abandonarão a verdade, muitos seguirão doutrinas de demônios. Quando alguém na televisão diz, pregadorzinho, um coach famoso, que o pessoal fica com medo de criticar, né? Que olha, você e Jesus são iguais. Não há diferença entre nós e Jesus. Somos santos como Jesus é. Irmãos, doutrinas de demônios, que se parecem com a verdade, que se assemelham à verdade, que têm cara de piedade, mas que não passam de doutrinas de demônios e enganos, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Foram tão tomados pelo engano, tão tomados pelo erro, que a sua própria consciência se tornou insensível. Não mudam, não ouvirão a verdade, estão cauterizados, queimados, insensíveis. Insensíveis. Esse é o oposto, irmãos, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o oposto da casa de Deus. Esse é o oposto da igreja do Deus vivo. Esse é o oposto da coluna e alicerce da verdade. E o preço, irmãos, ficará cada vez mais alto. O preço ficará cada vez mais alto e mais difícil. A advertência de Paulo para Timóteo com relação aos falsos mestres, irmãos, é dura, é pesada, porque não dá para brincar com o inimigo. A igreja verdadeira, irmãos, não abre mão da verdade. Ela estuda a verdade de Deus. Ela tem prazer em conhecer a verdade de Deus. Já desse um irmão, já cascudo, de vários anos, né? Chegou assim: estou pensando em participar da classe de doutrinas. Você acha apropriado? Eu falei: é claro. É claro que eu acho apropriado. Poxa, vamos lotar. Vamos ver todo mundo. Você tem dúvida? Venha. Você quer aprender mais? Venha para a classe de doutrina. Tem os que serão batizados para preparados para o batismo, e tem os que são preparados para a guerra. Venha. Quarta-feira, 19h30. Jorjão na sala. Quer mais o quê? Venha para a classe de doutrina. Venha para a classe de doutrina. Venha aprender. O verdadeiro salvo, irmãos, o verdadeiro defensor, que é a coluna e alicerce da verdade, ele quer aprender, ele tem sede, ele se submete, ele se subordina à verdade de Deus. Sejam membros, sejam congregados, frequentadores, nós precisamos conhecer a verdade de Deus, nós precisamos viver a verdade de Deus e precisamos defender a verdade de Deus. Então, enquanto da verdade,
já está no seu coração. Quanto prazer e alegria você tem quando defende a verdade de Deus. Você já entrou em um debate com alguém que está falando o contrário da verdade e você tem o prazer, não é o confronto, o prazer e a alegria de expor a verdade. Você não vai bater no outro com as palavras, você vai ter prazer em defender a verdade de Deus. Você defende a verdade de Deus? Você faz isso? Você mostra a verdade? Irmãos, a igreja é a Bíblia que o mundo lê. O mundo não lê a Escritura, ele não entende a Escritura. Mas o mundo lê os crentes. O mundo lê as colunas e baluarte da verdade. Eles veem o Evangelho através da nossa vida. É nessa mensagem, irmãos, que nós cremos. Sem dúvida, já estamos caminhando para o final. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade, ou o mistério da fé. E aqui o apóstolo Paulo coloca também, irmãos, a mensagem, o fundamento, essa verdade que nós defendemos, da qual nós somos coluna e baluarte, da qual nós somos coluna e alicerce. Que verdade é essa? Que evangelho é esse? Esse mistério que Paulo fala, irmãos, porque isso já aconteceu em parte, continua acontecendo e irá acontecer no futuro, e eu e você somos parte desse mistério da piedade, desse mistério da verdade, desse mistério da fé. E quem é? É Jesus. O mistério da igreja, o centro da igreja, a verdade da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que se manifestou em carne. Quem dera tivéssemos tempo, irmãos, para ir um pouco mais aqui, porque é simplesmente apaixonante. Deus se manifestou em carne, no tempo certo, no tempo projetado pelo Pai. Jesus, o seu Filho, encarnou, desceu, veio até nós, como homem, viveu, sofreu, foi tentado, mas não pecou. Não pecou, cumpriu as alianças, todas as alianças que apontavam para Ele. E agora Ele é a nova aliança. Ele veio, por graça, por amor, pagou um preço que nenhum de nós podia pagar. O preço da salvação. Cordeiro perfeito de Deus. Um homem de dores, homem que sabe o que é sofrer, desfigurado, maltratado, humilhado, esmiuçado, pelo meu e pelo seu pecado, para pagar o preço do meu e do seu pecado. Ele é a verdade da igreja, Ele encarnou, mas Ele também foi justificado pelo Espírito, morreu entre os pecadores, morreu entre os miseráveis, os condenados, como se um deles fosse, mas Ele foi justificado em Espírito, Ele não pecou, santo, puro, santo Deus, que não pecou, mas que pagou o preço do pecado, de miseráveis como eu e você, de pessoas com mente cauterizada, insensíveis à verdade do Evangelho, e pelo preço da sua morte, do seu sangue, eu e você um dia ouvimos alguém pregando. Eu ouvi, com 5 anos de idade, professora Ana Cleide, pregando o Evangelho lá na Igreja Batista da Fé, e disse para ela: tia, eu quero aceitar Jesus. Eu não lembro de muita coisa no meu passado, mas esse dia eu lembro, irmãos. Eu entreguei minha vida para Jesus, para a professora Ana Cleide. E ela me chamou no canto, orou comigo, me explicou o que era a salvação. E cada um de nós foi um dia convencido pela mensagem do Evangelho. Alguém falou do Evangelho para nós. E nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. E como Ele foi justificado pelo Espírito, Ele então pode nos justificar dos nossos pecados. E Ele foi visto, acompanhado pelos anjos. Os anjos acompanharam, anunciaram e acompanharam a encarnação de Jesus. Os anjos acompanharam a vida de Cristo, sua morte, aquele dia tenebroso na cruz, onde Ele ficou só.
onde ele clamou: Pai, por que me desamparaste? Mas o dia que ele também disse: está consumado. E tudo o que precisava ser feito para que os teus filhos fossem salvos, foi feito. E os anjos acompanharam e viram tudo isso, e os anjos viram Jesus ressuscitando, e os anjos o receberam na glória, quando ele subiu, depois de se despedir dos seus discípulos, visto pelos anjos, mas irmãos, também pregado entre os gentios, entre o povo que não era o povo original de Deus. Deus chamou uma nação para si, e também chamou os gentios, povos, pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, de todos os povos, tribos, nações, línguas. João no Apocalipse fica maravilhado, porque ele vê, irmãos, gente chegando de todo canto, de todo lugar, pessoas que em várias épocas ouviram a mensagem do Evangelho e confessaram o Senhor Jesus como Salvador, e João fica maravilhado com aquelas pessoas chegando de todos os lugares. O Jesus dos judeus, pregado entre os gentios, crido no mundo, irmãos. O mundo creu e tem crido, aqueles a quem o Senhor chamou, tem crido no seu Evangelho, tem crido na sua palavra, tem entregue as suas vidas, tem confessado os seus pecados. E a obra de Cristo, ela não se resume à terra. A restauração que o Cristo fez, irmãos, tem a ver com todo o universo, com toda a natureza e com todo o universo, porque o pecado atingiu o cosmos. Mas o sacrifício do Cristo vivo, o sacrifício do Cordeiro perfeito, também restaurará e tem restaurado todo o cosmos. Pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Nosso Jesus está no céu, assentado à direita de Deus, e de lá Ele nos governa, e de lá Ele nos conduz, de lá Ele nos abençoa, de lá Ele exerce misericórdia e graça sobre nós, até o dia da sua volta. Meu querido irmão, se você não entende muito bem o que é fazer parte de uma comunidade cristã, eu quero apelar a você, ouça essa mensagem. Entenda o que é fazer parte de uma igreja, o que é fazer parte de uma comunidade cristã, o alto e profundo compromisso que você precisa ter com Cristo e com a sua comunidade. Cada um de nós, irmãos, é perfume de Cristo. Cada um de nós é luz do mundo. E como comunidade, precisamos entender isso. Os nossos laços, as nossas responsabilidades, o nosso propósito, nosso trabalho, nossa luta, nossa constância, nossa permanência naquilo que a Escritura revela. E a bênção que devemos ser na vida uns dos outros. Que Deus nos abençoe a entender que como igreja, como proceder na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Seja um crente verdadeiro, seja um membro dessa comunidade cristã ou de outra comunidade, para onde Deus te levar, chegando lá, seja verdadeiramente um membro participante daquela comunidade, um membro efetivo, parte do corpo de Cristo, uma parte fundamental daquele corpo. O corpo precisa funcionar por inteiro, ele tem a sua cabeça, e essa cabeça determina como esse corpo todo deve funcionar. E onde você estiver, em que comunidade você estiver inserido, seja parte desse corpo. E se você está aqui, seja parte efetiva desse corpo. Você não pode entrar aqui, só vim para agradecer e ir embora, como se nada tivesse a ver com você. Não, você é parte dessa família. Nós somos parte uns dos outros.